as tensões entre a Rússia e a União Europeia têm aumentado de maneira bastante significativa. Desde 2022, quando nós temos a guerra entre Rússia e Ucrânia, as hostilidades entre o bloco europeu e Moscou têm aumentado de maneira bastante significativa. E de tempos em tempos, a questão nuclear aparece como uma opção de guerra destrutiva que certamente levaria, sem dúvida, a Europa à hecatombe, ou a uma destruição bastante considerável. Uma vez que Moscou, no caso a Rússia, dispõe de bombas nucleares, enquanto que países da União Europeia têm bombas atômicas, é o caso da França em especial, mas também nós temos que há uma espécie de cordão de defesa por parte do interesse dos Estados Unidos na Europa, onde nós temos que, a partir da OTAN, partilha-se o uso de armas nucleares o Reino Unido, a França, no caso a Alemanha e também a Itália, em decorrência destes países serem um limite ali da influência dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, enfim. Fato é que são gigantes, são fortões da política internacional que têm bombas atômicas e trocam hostilidades todos os dias. O fato mais recente envolve, conforme nós estamos observando, este apoio que a União Europeia dará para a Ucrânia na forma de 35 bilhões de euros, um dinheiro bastante considerável, cuja ironia é que estamos tratando de dinheiro da Rússia, que foi ali confiscado, congelado, no caso, pela União Europeia, contra a Rússia por conta da guerra de 2022, enfim. Inclusive, alguns de vocês disseram que a ajuda dessa maneira seria justa, justamente com o objetivo, não é, de reconstruir a Ucrânia, que foi destruída de modo bem significativo com a guerra por conta da Ucrânia. Outros já dizem que é roubo, não é? No caso, a União Europeia estaria utilizando o dinheiro russo que foi congelado para agora apoiar militarmente, em especial militarmente, a Ucrânia, enfim. Então nós temos aí uma tensão muito grande entre a União Europeia e também a Rússia, conforme estamos observando. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje e outras coisas mais também. A questão do apoio energético que a União Europeia pretende dar para a Ucrânia, bem como também as declarações de hostilidades ali, certas ameaças de uma guerra nuclear no continente europeu, feita pelo presidente da Duma, no caso ali o parlamento, ok? Da Rússia, enfim, tá certo? Então, antes de avançarmos, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E muito importante ainda, você que quer aprofundar o seu conhecimento em geopolítica e sair da superfície, eu tenho uma dica de material de estudos para você. Um guia de estudos com os principais temas de geopolítica para você se guiar, para você saber quais temas estudar, em quais autores ler e assim por diante. É o nosso e-book, Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. E aí nós temos a figura de Maria Zakharova, uma das mais importantes porta-vozes da Rússia nesse contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia, que falou coisas bastante pesadas contra a União Europeia e contra a Ucrânia, veremos. Nós temos aqui então que é dia 21 de setembro de 2024 e os temas que temos a abordar aqui são, novamente, aí, esses 35 bilhões de dólares da União Europeia para a Ucrânia, mas temos que considerar um fator importante chamado Hungria, né? Será que a Hungria vai permitir com que tal pacote de ajuda econômica saia da União Europeia para a Ucrânia, uma vez que a Hungria, muitos vão apontar como sendo, não é apontar, no caso, o Viktor Orbán como sendo um aliado de Putin. Entretanto, nós temos que o Viktor Orbán é o único ali governante da União Europeia que visitou a Rússia, tá certo? E tentou dialogar com a Rússia nesse contexto de guerra após 2022. Antes da guerra, no caso da operação especial, em fevereiro de 2022, o Olaf Scholz, governante ali da Alemanha, e também o Macron, governante da França, visitaram a Rússia, mas após a guerra ter começado, a gente tem um distanciamento crescente entre os países da União Europeia e a Rússia, enfim, tá certo? Exceto a questão aí da Hungria, conforme estou trazendo aqui para vocês. Então, o que acontece? A Hungria se posicionou de maneira crítica ao modo como a União Europeia estava apoiando a Ucrânia de maneira bastante incisiva, não é?
Muitos vão dizer que ele serve ao Putin, coisa do gênero, não é? Coisas assim. Mas é inquestionável que é o único governante da União Europeia que demonstrou o interesse em conversar com o Zelensky e também com o Putin, né? Os demais, no caso, ficam muito mais acusando e eventualmente tomando um partido do que eventualmente um diálogo, tá certo? Bom, nós temos aí o Parlamento Europeu que vai discutir a possibilidade, sim, da Ucrânia lançar mísseis de longo alcance contra a Rússia. Isso enfureceu de maneira bastante significativa esta figura aqui, que é o Vyacheslav Volodin, ok? Que é o líder da Duma, conforme eu mencionei para vocês. E ele traz aqui uma declaração bastante importante, não é? Que temos que ficar atentos, que ele diz assim, ó, hoje o Parlamento Europeu apelou aos países da União Europeia para levantarem restrições aos ataques de Kiev com armamentos de longo alcance, certo? Então ele está falando justamente sobre o Parlamento Europeu. Os eurodeputados votaram que, sim, a Ucrânia deveria utilizar os armamentos de longo alcance contra a Rússia, tá? Aumentaram o apoio militar à Ucrânia e angariaram fundos entre a população para o exército ucraniano. Tá? Aquilo a que estes apelos conduzem é uma guerra mundial com armas nucleares, ou seja, segundo aí o líder da Duma, que é o parlamento russo, está acusando a União Europeia, em especial o Parlamento Europeu, de conduzir o mundo para uma guerra mundial com armas nucleares, ou seja, a Rússia tem bombas atômicas e a União Europeia está, na concepção russa, provocando, ok? Temos aí outro assunto importante que é Portugal, e houve críticas pesadas a Portugal por parte de Maria Zakharova, criticando de um modo bastante incisivo Portugal, dizendo ali coisas bastante firmes contra Portugal, enfim, em decorrência de Portugal fornecer helicópteros Kamov para Kiev. Nós temos aí a foto do helicóptero, enfim, helicóptero que será destinado para que a Ucrânia utilize no contexto da guerra, tudo bem? Então, é algo importante também. Agora, a Maria Zakharova também falou que os soldados ucranianos na região de Kursk estão fazendo o que os fascistas fizeram na Segunda Guerra Mundial, e tal, dando a entender que há a criação de campos de concentração por parte da Ucrânia dentro do território de Kursk da Rússia, enfim, ok? Acusações bastante pesadas, tal. E aí nós temos a questão da energia, que é uma das situações mais complexas envolvendo o caso aí da Ucrânia, não é? Vejam vocês, nós temos o seguinte cenário. Aqui nós temos que a Ursula von der Leyen, presidente aí da Comissão Europeia, uma das sedes importantes da Comissão Europeia é em Bruxelas, que fica na Bélgica, a outra em Estrasburgo, na França, tudo bem? Mas no caso aqui a Comissão Europeia fica na Bélgica. Nós temos que ela dá um apoio para a Ucrânia, ela quem está coordenando a liberação ali dos 35 bilhões de euros por parte da União Europeia para a Ucrânia. E aí ela vai discutir uma situação bem curiosa, que é a construção de infraestrutura na Ucrânia para proteger-se aí do próximo inverno, enfim, em decorrência da necessidade energética, aquela coisa toda, conforme nós abordamos aqui já também. E uma das questões que ela trouxe é de que da Lituânia haveria uma transferência para a Ucrânia de uma central termoelétrica. No caso aí, as centrais termoelétricas geralmente geram energia a partir de carvão, ok? Uma vez que, quando nós olhamos no contexto da guerra, só para dar um exemplo, aqui nós temos o mapa da Ucrânia. Este território aqui é o território de Zaporizhia, tá certo? É o território de Zaporizhia. Nesta região, nós temos, neste território, nós temos a maior usina nuclear da Ucrânia, que é a usina justamente de Zaporizhia, que agora está sob o comando da Rússia. Então, nós temos aqui a usina de Zaporizhia, que está sob o comando da Rússia, tá certo? E este é só um exemplo do quanto a geração de energia dentro da Ucrânia está comprometida. Ou a usina nuclear está sob o comando e a administração da Rússia, ou nós tivemos também a destruição de infraestrutura, uma significativa destruição de infraestrutura de geração de energia
dentro da Ucrânia. É o caso ali de centrais elétricas, por exemplo, e todo o alerta que existe também para as usinas nucleares da Ucrânia e não somente o de Zaporizhzhia, enfim. Aliás, esta é a usina que tem recebido maior atenção em decorrência dos confrontos militares que ocorreu na região, inclusive atingindo a própria usina, conforme nós observamos aí nos últimos meses, enfim. Então vejam só, nós temos que há uma promessa por parte da Comissão Europeia, especialmente, de construção e reconstrução de infraestrutura, a instalação de painéis solares, em especial em hospitais, tá certo? E também a construção ali, a transferência de uma termoelétrica, de uma central termoelétrica do território da Lituânia em direção à Ucrânia, a fim de tentar minimizar a dependência energética deste país aí no contexto das próximas, não é, dos próximos meses, enfim, ok? Onde chega o inverno bastante rigoroso naquele território ucraniano, enfim, ok? Então, uma central térmica desde a Lituânia para a Ucrânia, perfeito? Então, é este o atual cenário, tudo bem? E, por sua vez, as críticas por parte da Maria Zakharova à Ucrânia, que, quando nós observamos aqui no território da Rússia, Sami é esta localidade, é uma província ucraniana, se observarmos aqui no mapa, é esta daqui, né? Sami, ok? E a partir daqui houve uma incursão militar por parte da Ucrânia contra o território de Kursk. Então aqui nós temos na Rússia o território de Kursk, e aí, segundo afirma, o que nós temos por parte da Ucrânia é uma equivalência ao fascismo da Segunda Guerra Mundial atuando hoje no território de Kursk, segundo acusa a Maria Zakharova, conforme mencionei com vocês, tudo bem? Então, vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Vou reiterar a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso conteúdo. E a você que quer um material específico para estudar geopolítica, eu te convido a conhecer o nosso guia de estudos. Nós temos um e-book feito especialmente para você que quer aprender geopolítica, saber quais textos ler a respeito dos diversos assuntos. O link está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada, tá certo? Venha lá também para a nossa comunidade geopolítica, o link está na descrição do vídeo também. E se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, tá bom? Reitero o convite. Divulgue o nosso conteúdo, conforme eu sempre digo a vocês, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.